Este mês faremos a série sobre a Eurocopa. O primeiro episódio será sobre as 5 maiores zebras da história da Eurocopa. A Eurocopa de 2016 foi disputada na França. Na competição, teríamos a estreia da Islândia. Desde 1960, ano em que a competição iniciou, a Islândia nunca havia participado da Eurocopa. Os islandeses já haviam conseguido a classificação em um grupo que contava com seleções muito mais tradicionais, como República Tcheca, Turquia e Holanda. O sorteio não foi dos piores, já que a Islândia caiu em um grupo com Portugal, Hungria e Áustria. Em um torneio com 6 grupos e que os 2 melhores colocados de cada grupo, além dos 4 melhores terceiros colocados se classificavam para a segunda fase, a chance da Islândia se classificar era boa. Para a surpresa do mundo todo, a Islândia não precisou apelar para uma das 4 vagas destinadas aos melhores terceiros colocados, classificando-se em segundo lugar, atrás da também surpreendente Hungria, com a campanha de 1 vitória e 2 empates. Mas a zebra correu solta mesmo nas oitavas de final. A nanica Islândia enfrentaria os inventores do futebol, a Inglaterra. Quando Wayne Rooney marcou logo aos 3 minutos de jogo, todos os que assistiam ao jogo devem ter pensado: foi bom enquanto durou. A Islândia fez bem seu papel na Eurocopa. Porém, a Inglaterra conseguiu ficar à frente do placar por apenas 2 minutos. A Islândia empatou aos 5 e conseguiu a virada aos 16 minutos do primeiro tempo, garantindo assim a improvável vitória dos islandeses. Gary Lineker, ex-atacante da Inglaterra, disse ao fim do jogo: "Esta foi a pior derrota da nossa história. A Inglaterra foi derrotada por um país com mais vulcões que jogadores profissionais de futebol. Bem jogado, Islândia." A caminhada islandesa acabou na fase seguinte, quando enfrentaram os anfitriões franceses, sendo derrotados por 5-2, mas com a certeza de que deixaram sua marca na competição e conquistaram uma grande torcida. A Eurocopa de 2008 foi sediada por Áustria e Suíça. O torneio foi dividido em 4 grupos com 4 seleções cada. Os 2 melhores de cada grupo classificavam para a segunda fase. A nova zebra da vez foi a Rússia. Mas não foi simplesmente por ter conseguido a segunda vaga em um grupo que, além da poderosíssima Espanha, ainda tinha a tradicional Suécia e a atual campeã Grécia. Contra todos os prognósticos, a Rússia avançou de fase para enfrentar a forte seleção da Holanda, que havia ganho todos os jogos no seu grupo, marcando 9 gols e tomando apenas 1. Cabe lembrar que em seu grupo tinha ainda Itália e França. A Rússia saiu na frente com Pavlyuchenko, porém, os holandeses conseguiram buscar o empate aos 41 minutos do segundo tempo, com o artilheiro Ruud van Nistelrooy. Era um jogaço e que acabou indo para a prorrogação. Foi um presente para os amantes do futebol. E na prorrogação, mais propriamente em seu segundo tempo, a zebra desfilou no St. Jacob Park. Aos 6 minutos, Torbinski, e aos 11 minutos, o destaque daquela seleção, Arshavin, garantiram a vitória russa por 3-1. Porém, na fase seguinte, os russos enfrentaram a futura campeã naquela Euro e campeã do mundo em 2010, e foram presa fácil. 3-0 para os espanhóis e a sensação de dever cumprido. Em 1996, a Eurocopa foi disputada na Inglaterra. A República Tcheca fazia sua estreia na competição europeia, mas contava com jogadores do nível de Vladimir Smeisser e Pavel Nedved. Mas mesmo assim, será que conseguiriam fazer frente às poderosas Alemanha e Itália? A resposta veio na segunda rodada, quando os checos conseguiram vencer a atual vice-campeã do mundo por 2-1. Resultado que assombrou o mundo, que esperava que as 2 multicampeãs do mundo passassem de fase sem maiores problemas. Tá certo que a classificação se deu por um regulamento confuso, em que mesmo com um saldo de gols pior que o dos italianos, os tchecos levaram a melhor, por terem feito mais gols. Mas a República Tcheca não tinha nada a ver com isso, e foi passando por seus adversários 1-1. Vitória em cima de Portugal nas quartas de final por 1-0. Nas semifinais, os tchecos pegaram os futuros campeões do mundo, a França. O jogo terminou empatado em 0-0 e foi para os pênaltis. Vitória dos tchecos por 6-5 nas penalidades. A equipe estreante na competição chegava a uma improvável final contra a Alemanha, que também havia avançado para a final nas penalidades. Na final, a República Tcheca saiu na frente de pênalti aos 14 minutos do segundo tempo. Mas a Alemanha não desistiu
e conseguiu alcançar o empate antes do fim do tempo regulamentar com Oliver Bierhoff. O artilheiro voltou a marcar na prorrogação com o gol de ouro, dando o título aos alemães e acabando com o sonho da República Tcheca. Suécia 1992. A Dinamarca conseguiu se classificar para aquela Eurocopa graças à guerra civil que assolava a Iugoslávia nesta época. Com isso, a UEFA classificou a Dinamarca, que havia ficado em segundo lugar no grupo classificatório para a Euro, que teve como líder a Iugoslávia. Aquela Eurocopa teria apenas 2 grupos com 4 seleções. Destes grupos, apenas os 2 primeiros se classificariam, ou seja, uma classificação já colocaria você entre as 4 maiores seleções da Europa. A Dinamarca conseguiu uma improvável classificação para a segunda fase da Eurocopa, já que havia caído no grupo da anfitriã Suécia, que 2 anos depois seria a terceira colocada na Copa do Mundo dos Estados Unidos, além da sempre forte Inglaterra e França. Empate no tempo normal com os holandeses em 2-2, que marcaram com Dennis Bergkamp e Frank Rijkaard, enquanto que a Dinamarca marcou 2 vezes com Larsen. A classificação veio nos pênaltis. Na final, o adversário seria a Alemanha, tricampeã mundial. Mas os dinamarqueses não tomaram conhecimento dos alemães e venceram por 2-0 com gols de Jensen e Vilfort, garantindo o maior título de sua história. 2004 foi o ano das zebras no futebol mundial. O Porto foi campeão da Liga dos Campeões e o Once Caldas foi campeão da Copa Libertadores da América. Por que não então soltar a zebra também na Eurocopa? A Grécia, em 2004, trouxe a maior zebra da história. No torneio realizado em Portugal, os gregos conseguiram passar de fase graças à quantidade de gols marcados, já que haviam empatado em pontos com a Espanha. Na segunda fase, os gregos adotaram uma estratégia muito eficiente: fechar a casinha e tentar achar um gol salvador. Funcionou contra a França nas quartas de final e funcionou contra os tchecos nas semifinais. Mas essa tática funcionaria contra os anfitriões portugueses, que contavam com Deco, Cristiano Ronaldo e Figo? O mundo cravou que Portugal passaria por cima da Grécia. Os portugueses dominaram as ações, assim como os outros adversários dos gregos. Tiveram 58% de posse de bola, 10 escanteios, 11 chutes, sendo 5 que acertaram o gol. Porém, nada disso adiantou para sair o gol de Portugal. O gol mesmo saiu para a Grécia. No único escanteio que teve em seu favor e na única vez que acertou o gol de Portugal, Charisteas fez o gol da maior glória grega da história. Grécia 1-0, campeã da Eurocopa em 2004. Vem aí a Eurocopa 2021, que será realizada entre os dias 11 de junho e 11 de julho. Fique ligado para mais vídeos históricos sobre a Eurocopa. Deixe seu like e você que ainda não é inscrito no canal, te inscreve no canal e ativa o sininho.